Qual a importância da medida correta da arruela de assentamento de cada bico injetor? Eu sou Cláudio Baranauskas, da Nauskas Diesel Technology, e hoje nós vamos abordar um tema muito simples, porém muito importante no momento da instalação do injetor no motor. Uma simples peça que pode comprometer o motor do seu sistema de injeção a diesel. A importância da medição correta das arruelas aplicadas para cada tipo de motor e para cada tipo de injetor. Então, para cada tipo de injetor, existe uma arruela específica. Então, você tem que se atentar para cada montadora qual a arruela específica. Olha a diferença de arruelas. Essa é uma arruela de 1 milímetro, essa é uma arruela de 3 milímetros. Não é o caso aqui é só como exemplo, tá? Mas olha a diferença se você montar um injetor que pede de 1 milímetro e você colocar uma de 3. Então você vai ter uma diferença gritante aqui no momento do ângulo de injeção. Tá? Então muito importante esse momento da aplicação da arruela. Existe uma vedação entre o cabeçote, a câmara de combustão e o restante do cabeçote. Para isso existe uma arruela de vedação também chamada de arruela corta-fogo. Por que a arruela corta-fogo? Aqui existe uma caloria muito alta, porque a câmara de compressão, a câmara de combustão, no momento da combustão tem uma temperatura muito elevada. Então tem que ter uma arruela específica para fazer a vedação da ponta do injetor para separar essa vedação para cima do bico injetor. O que acontece se você coloca uma arruela fora de medida? Todo mundo sabe que aqui existe um ângulo de injeção deste bico injetor. Existem ângulos de 150 graus, 160 graus, 170 graus, 120 graus. Então, no momento que você está aumentando a arruela aqui, colocando uma arruela mais grossa, uma arruela mais fina, esse ângulo de injeção ele é mudado. Por isso a importância de você saber a aplicação de cada injetor, a medida correta das arruelas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, uma arruela fina e uma arruela grossa, são medidas diferentes. Como é que eu sei se a medida está muito fora? Um simples paquímetro a gente consegue fazer a medição. Uma ferramenta que todo mundo tem e precisa ser usada. Também é importante saber a aplicação correta dessa arruela. Cada bico injetor existe uma numeração específica que o fabricante recomenda. Para este injetor da Amarok, a gente recomenda, o fabricante recomenda uma arruela específica na medida correta. Então eu não posso, se o fabricante pede uma arruela de 1,5 milímetro, eu não posso colocar uma arruela de 3 milímetros, porque eu vou elevar o injetor e esse ângulo de injeção vai estar fora. Isso vai comprometer o funcionamento do motor, danificando até mesmo a câmara de compressão do motor. Então a importância da arruela correta para cada tipo de injetor tem que ser tomada muito cuidado. Por isso que aqui na Nauskas Diesel, todo injetor que nós remanufaturamos, nós mandamos a arruela já com a medida correta para cada tipo de aplicação. Muitas das vezes o mecânico está fazendo uma manutenção no cabeçote, então ele tira esse injetor e esse injetor por muitas vezes ele sai com a arruela que já teve um assentamento, já teve um comprometimento. Toda vez que é removido um injetor do cabeçote do motor, essa arruela tem que ser substituída. Nunca pode ser reaproveitada a arruela novamente. Por quê? No momento que ela já estava assentada, estava com um aperto específico, já teve um esmagamento dessa arruela. Então ela já assentou. Uma vez que você tirou o injetor e tenta reaproveitar, você vai ter uma dificuldade de vedação. Ela não vai mais ter a vedação correta na câmara de combustão. O que pode acontecer se você aproveitar a mesma arruela? Ter vazamento de compressão. Esse vazamento começa a ter aqui, o momento que o pistão está subindo, comprimindo, existe a queima. Se não tem uma vedação perfeita, essa vedação começa a ter fuga. Então começa a ter um vazamento para cima dessa arruela. Então todo injetor que você tira do cabeçote, que ele está sujo, da arruela para cima, é porque teve um vazamento de compressão. Nunca um injetor diesel pode estar com excesso de fuligem para cima da arruela, sempre para baixo. Se existe alguma carbonização para cima do injetor, é porque a vedação já está comprometida. Então, por isso, muito importante a substituição da arruela e também a limpeza correta no assentamento
lá no cabeçote onde vai essa arruela. Porque não adianta somente tirar o injetor, trocar a arruela. Você tem que olhar embaixo, no alojamento do injetor, se também não está comprometido. Existem ferramentas no mercado para fazer a limpeza internamente, para você ter um bom assentamento dessa arruela. É um comentário tão simples, mas que é muito importante para uma boa manutenção no seu sistema de injeção a diesel, no seu motor diesel. Então, alguns cuidados têm que ser tomados com uma simples arruela de vedação. Usar a arruela correta, a arruela de vedação ou a arruela corta-fogo correta, faz toda a diferença no bom funcionamento do seu veículo a diesel ou do seu sistema de injeção a diesel. Um outro ponto muito importante, por muitas vezes o mecânico ou o profissional ele não está conseguindo fazer uma boa vedação no assentamento ali. O que ele faz? Ele coloca duas arruelas. Pronto, você piorou a situação. Nunca pode ser feito isso. Você sempre tem que corrigir o problema de vedação sempre com a arruela certa. Nunca remontando a arruela, colocando duas arruelas. Isso não pode ser feito em hipótese nenhuma sobre qualquer tipo de injetor. Muito cuidado com esse pequeno detalhe. Cláudio, como é que eu sei que está tendo um problema de vedação no meu sistema de injeção a diesel? Dependendo do motor, você consegue perceber até pelo ruído. O motor já fica com um barulho diferente. Você escuta um vazamento de compressão, um barulho de ar muito forte, acontecendo a fuga. Por muitas vezes, soltando até fumaça pelo bico injetor, porque já está tendo um vazamento dentro da arruela para cima. Se você não corrigir esse defeito rapidamente, você vai rodando com o carro, essa carbonização vai entupindo, vai travando esse injetor, a tal ponto que para remover o injetor do cabeçote, você já tem uma certa dificuldade. Por isso que você vê muitos vídeos hoje de pessoas com dificuldade de remover o injetor do cabeçote. Por que acontece isso? Porque teve um vazamento de compressão, mesmo sendo pequeno e imperceptível, você não percebeu, mas aos poucos ele foi carbonizando aqui e foi agarrando na parte do cabeçote. Ele se alojou de tal forma ali que você não consegue tirar. E hoje existem ferramentas para você fazer o sacamento do injetor. Se o injetor está tendo essa dificuldade de ser removido do cabeçote, muito provável teve um problema de vazamento de compressão. Isso é algo muito simples, corriqueiro no dia a dia, mas você tem que prestar muita atenção no momento da instalação do injetor com a medida correta de cada arruela e cada vedação no sistema de injeção. Muito importante. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, deixe nos comentários que eu volto a responder para vocês. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.